Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então, o quarto elemento que ficou faltando falar são os pedidos. Junto com os pedidos também a gente pode incluir os agradecimentos e tudo mais. Os pedidos, eles são um desfecho de uma comunicação. Geralmente você está mostrando alguma coisa para a pessoa e no final você gostaria que a pessoa entregasse a impressora, né? Você gostaria que a pessoa fizesse alguma coisa para você baseado numa necessidade que você tem. Então a gente tem que aprender a pedir. Aprender a pedir é muito importante. Porque a gente pode estragar toda a comunicação se no final a gente pedir de uma maneira esquisita, né? Por exemplo, Lucinda, você mora aqui em Lisboa? Mora, né? Tá. Você tá de carro, né? Tem gasolina? Tem gasolina, né? Aí você vai sair pela Nacional? Tem um posto de gasolina ali, não tem? Ah, tá. E você tá com dinheiro com você? Eu tava precisando de um fandangos, né? Um sanduíche lá que tem lá nesse posto de gasolina. Você pode pegar pra mim? Isso você está botando a pessoa contra a parede. Você não pede uma coisa para uma pessoa calculando todas as variáveis, né? Você pode, você está com dinheiro, você está de carro, então vai. Porque se você pode, você tem que ir, né? Você tem que fazer o meu desejo. Não, isso não é uma maneira de pedir algo para alguém, né? Como que você pediria para uma pessoa que você pode buscar um remédio? Qual é a pergunta que você tem que fazer? Estou você gostaria de buscar um remédio para mim na farmácia? Se a pessoa gostaria, ela vai dizer gostaria. E se a pessoa não gostaria, eu também não quero que ela busque. Esse remédio não vai me fazer bem. Interessante, né? Mas se ela não gostar, então ela não vai fazer. Mas é melhor. É melhor ter um filho que não busca o remédio do que um filho que busca o remédio reclamando. Pensa nisso. Buscar remédio é uma coisa muito simples. Eles até entregam em casa. O nosso problema é muito mais profundo. A gente quer se sentir amado, quer se sentir respeitado. E as relações, elas são muito pesadas. Depois de um tempo, todas as relações se tornam muito pesadas. A gente não está mais falando de buscar remédio. Quando a gente pede para a pessoa buscar remédio, por detrás tem um conjunto de coisas. E a gente não quer que esse peso se acumule. Então a gente tem que liberar o peso. A gente tem que dar a oportunidade das pessoas entenderem que se elas quiserem fazer alguma coisa para a gente, elas estão contribuindo deliberadamente. E se elas não quiserem contribuir também, tá tudo bem. Porque eu já tenho 40 anos de idade e eu consigo buscar remédio na farmácia sozinho. E se não conseguir também, eu dou meu jeito. Eu tenho outras pessoas que poderiam buscar para mim. Eu não preciso ficar batelando atrás de alguém que não quer contribuir. E você sabe o que? Você quer contribuir? Eu quero contribuir? Claro que eu quero contribuir. Por que você acha que o outro não quer contribuir? É claro que ele quer contribuir. Quando você não contribui por quê? Porque a situação me coloca de uma maneira que me dá vontade de contribuir, né? Sei lá, a pessoa me trata de um jeito que eu não gosto, eu estou chateado, eu estou cansado, eu tenho outras questões que estão acontecendo comigo naquele momento, e eu não quero contribuir. Vê só, quando você não contribui, existe um conjunto de situações que impede você de contribuir a outra pessoa, a pessoa também tem a mesma situação. Então, quando a gente pede para alguém se ela gostaria de fazer alguma coisa e a gente sente que a pessoa não quer fazer, é extremamente importante, se a gente quer restabelecer o diálogo com essa pessoa, que a gente garanta que é para ela que ela não vai fazer e que ela vai continuar sendo amada pela gente.
Um pedido só é livre se a outra pessoa não vê uma chantagem por detrás do pedido. Você precisa de uma ajuda, você pede. Você sente que a outra pessoa não está afim, você recua. E você deixa ela livre para ela fazer da vida dela o que ela quiser. É assim que funciona a relação com um pedido livre. E quando isso acontece, a outra pessoa se sente respeitada, entra num processo de crescimento. Talvez haja um afastamento. Pensa bem, né? Talvez haja um afastamento. Mas se houver um afastamento, graças a Deus. Porque com certeza esse afastamento já existe no coração. Para eu não querer buscar um remédio na farmácia para alguém, meu coração já está afastado. E o que eu estou fazendo é fingindo. Eu estou fingindo e ela também está fingindo. E os dois amigos fingindo um para o outro, sentados um do lado do outro. Isso não é um caminho de crescimento, esse é um caminho de destruição. É melhor a gente botar as cartas na mesa. Então, o meu pedido precisa ser livre. Eu preciso garantir a todo momento que quando eu me conecto com outra pessoa, eu estou dando a liberdade para ela fazer o que ela quer, do jeito que ela bem entende. E eu vou colocar minhas necessidades. Ela vai colocar as necessidades dela. Qual é a dificuldade de dizer um não? Qual é a dificuldade? Quando a gente não... né? Alguém chega pra gente e fala assim, você pode buscar um remédio na farmácia? Por que é difícil dizer não? Porque a gente não quer ser antipático, não quer se indispor com a pessoa, não quer que ela entenda que a gente não gosta dela, não quer um monte de coisa, não quer que ela não goste da gente. Não quer conflito. E por que a gente está tendo esses problemas todos na hora que a gente diz o não? Porque a outra pessoa não enxerga a nossa humanidade na hora de dizer o não. Ela só enxerga uma resposta plástica de uma pessoa que está querendo evitar um conflito. Então ela vai falar o quê? Olha, estou já a sair. Posso trazer outra hora? Não, mas eu estou pedindo agora. Não conecta, as duas pessoas não conectam. Porque quando uma pessoa me pede, posso trazer um remédio? Você pode pegar o remédio para mim? Naturalmente a gente quer ajudar, senão não tinha conflito. Mas a gente tem que sair para ir para o trabalho. Ou não está afim, está cansado. Eu estou cansado e preciso ficar em casa. Aí você vai falar o que para a pessoa? Não? Olha, estou sem dinheiro agora, pede para outra pessoa. É falso. Não conecta as duas pessoas. Você não se sente querido por ela, ela não vai se sentir querido por você. Experimenta dizer para ela a verdade. Olha, fulano, vou falar para você. Nesse momento estou me sentindo dividida. Estou me sentindo dividida, porque eu queria realmente buscar isso para você e te ajudar, mas ao mesmo tempo, estou tão cansado. Tenho uma necessidade de descanso, de ficar sozinha. E eu não queria ter que me relacionar com ninguém, não queria ter que sair na rua, estou me sentindo abafada. O que a outra pessoa vai dizer? Vai mesmo assim e sofre? Claro que não. Não, ela recua. Ela talvez até vá te comprar um remédio. Né? Deixa que eu compro para mim e para você. Ela recua. Depende, o pessoal pode pensar que é egoísta. Pode. Porque muitas vezes a pessoa vai, até pode ser conflito, vai ter que responder. Pode. Ela pode pensar, tipo assim, ela está sendo egoísta porque ela está cansada e não quer buscar o remédio. E eu tô doente. Aí você vai mostrar para ela, você vai falar para ela, olha, vamos pedir ao moço da farmácia para entregar na sua casa? Vamos pedir, porque tem entrega. Quando você pede para alguém buscar um remédio na farmácia, você não quer só o remédio. Você quer o carinho da outra pessoa. Você quer o respeito da outra pessoa. Não é o remédio. Você dá o respeito e o carinho para ela de uma outra forma. Que ela veja que você não está de sacanagem. Você fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu ligo para a farmácia para você, pode ser? O menino te entrega, porque eu estou muito cansada. Bom, então tá bom. Às vezes você tem a disponibilidade. Você tem como trabalhar as variáveis de uma forma que você se atenda e a outra pessoa atenda também. Se você coloca as necessidades na mesa, você não precisa nem dizer não. Imagina, vai ter uma festa de casamento. Aí você foi convidado pelo seu amigo para ir.
Ao mesmo tempo, vai ter um evento importante no trabalho, o fechamento de um novo contrato. Já faz 1 ano que você não vende nenhum imóvel. Imagina, corretor de imóveis. É uma vida muito difícil, né, comercialmente. Cada vez que vende uma coisa, ganha muito dinheiro, mas demora 1 ano para vender. Tem uma pessoa que falou comigo que quer ver a casa, exatamente no dia do casamento. Eu estou passando por necessidades. O casamento da minha melhor amiga, o que eu faço? Muito difícil. O que você vai dizer? Você vai inventar uma desculpa? Você perdeu a amizade para sempre. Até porque a amiga conhece uma outra, ela sabe que é tudo mentira. Está escrito na testa. Ficar doente de última hora, isso é covardia. Chega para a pessoa e fala assim: Rebeca, né? Rebeca, olha, por que você está a chorar no telefone? Eu vou casar? Eu não sei nem como te dizer. Entende? Por que você me convidou para o seu casamento e o casamento cai no mesmo dia que eu ia mostrar a casa para vender no outro negócio? Eu estou 1 ano sem receber nada. Eu não tenho como pagar meu filho no hospital, no colégio. Eu não tenho como... Essa Rebeca fala, pelo amor de Deus, vai na casa. Depois você vem ao casamento. Não tem problema, você vê no vídeo. Se a Rebeca é uma boa amiga, é o que ela vai dizer. Ninguém quer que ninguém vá no casamento à custa do colégio de uma outra pessoa. Ninguém quer. Ninguém quer um marido numa festa, entende? À custa de uma dor de cabeça. Ninguém quer. Você só precisa enfrentar o não porque você não expõe sua vulnerabilidade. Se você se expõe, a outra pessoa tem a mesma necessidade que eu. Como que ela não vai me entender? Gente, é o seguinte... Tem que sair agora, são 6 horas, eu tenho que sair agora porque eu estou precisando ir ao banheiro. Ah, que absurdo, né? Que absurdo esse cara quer ir ao banheiro. Todo mundo precisa ir ao banheiro. Se eu falar que eu estou com vontade de ir ao banheiro, todo mundo vai falar, ok, vai. A gente espera 10, 5 minutinhos a mais. É normal. Se eu não falo nada e saio correndo e falo, pessoal, acabou, tá? Tchau. Então eu vou falar, que retardado. Veio aqui, falou, sumiu. Por que ele fez isso? Não falou nada com ninguém. Ninguém entende. Por quê? Porque o bendito quer ser simpático. O bendito quer, sabe, ser educado, falar com as pessoas. Não pode falar de banheiro, né? Banheiro, não. Banheiro é um assunto proibido. Ninguém vai ao banheiro. Ninguém vai. Ninguém tem necessidade por divertimento. Ninguém precisa ficar em casa. Ninguém fica cansado. Ninguém. Então é uma vergonha. A gente não pode contar. Aí é óbvio, a vida é muito difícil. Eu não posso contar o que acontece comigo e espero que outra pessoa entenda. Impossível. Então, a base dos pedidos, dos agradecimentos, dos nãos que a gente tem que dar, são a exposição dessa tríade. Fato, sentimento e necessidade. Eu tenho que mostrar isso para as pessoas para que o meu agradecimento faça sentido, para que o meu não faça sentido, para que o meu pedido faça sentido. Aí é mole. Estou com dor de cabeça. E estou um pouco indisposto. Você gostaria de buscar um remédio para mim? Se eu tiver disponível, por que eu não gostaria? Claro que eu gostaria. Eu também estou indisposto. Agora o conflito. Não, eu também estou indisposto, eu não estou me sentindo bem. Vamos arrumar um terceiro para buscar um remédio para nós dois. Ok. Se sente querido, você faz a união. As pessoas, elas não querem remédios. Elas não querem essas coisas objetivas que discutem entre si. Elas querem uma conexão mais profunda. Querem uma troca humana. Querem se sentir ouvidas. Querem ter acesso a essas necessidades. Querem se sentir parte desse todo. Querem ver que as suas necessidades são as mesmas que todo mundo tem. Quando duas pessoas que nem vocês fizeram exercício conversam sobre os seus problemas, não é tão bom. Você escuta a outra pessoa e você vê nela você mesmo, e vice-versa. É uma troca. Então, a necessidade, ele é tipo assim, o diamante por detrás do sentimento. O sentimento é o recheio da comunicação, a necessidade é o diamante, que quando você chega nele, tudo acaba, toda discussão acaba, porque todo mundo tem a mesma necessidade. E como eu resolvo a minha necessidade, depende da minha história de vida, de um monte de coisa, e você da sua. E quando eu entendo essa diferença,
Eu não fico discutindo por que ela quer que eu vá no shopping. Não é óbvio, ela quer que eu vá no shopping porque ela tem uma necessidade por companhia, que eu também tenho. E eu quero que ela assista o filme junto comigo e ela não quer assistir o filme. Olha, se a gente discute em cima dos fatos, é muito complicado. Então, a gente tem que ir dos fatos até a necessidade. E o pedido no final é uma consequência natural. Muitas vezes você não precisa nem pedir. Mas é muito bom que você seja muito claro com o seu pedido. O que você quer para resolver aquela necessidade? Eu estou me sentindo sozinho. Tá bom, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho como adivinhar o que vai suprir o seu sozinho. Não tenho como. Você gostaria que eu ficasse acordado com você enquanto você faz seu trabalho? Você ficaria? Ah, eu não estou tão cansado, hoje eu posso ficar. Pronto. É objetivo. Você tem como conversar. Não é objetivo. Eu preciso que você seja mais companheiro. Ah, adeus. Não é possível. Chegou lá no professor um casal, né? Aí o casal chegou e eles foram falar e a mulher falou para ele: ele não é companheiro, exatamente isso. Ele não é companheiro. Ele não está comigo, Swami, o tempo todo. Aí ele falou: mas o que você gostaria que seu marido fizesse para ele ser mais companheiro para você? Aí ela: ah, Swami, não sei. Aí o marido: tá vendo? Tá vendo? Ela não sabe, eu tenho que saber. Isso se chama estratégia destrutiva de relacionamento. Estabelecer que a outra pessoa tem que fazer uma coisa que nem você sabe o que é. Não, eu sou responsável pela minha felicidade. Se tem algo que eu imagino que possa me ajudar, eu tenho que dizer. Homem e mulher, só estou falando de homem e mulher nesse caso, mas as pessoas são muito diferentes. Homens e mulheres são completamente diferentes. Toda mulher tem que entender, homens são burros. Emocionalmente falando, é verdade. São totalmente burros. Não espere um pingo de racionalidade emocional. Não espere. Não entende nada. A mulher fala assim, né, vai embora. Na testa dela está escrito, me dê um abraço. Ele vai embora. Mandou eu ir embora, eu vou embora. Homens são burros. Mulheres são loucas. Verdade. Nem ela sabe o que ela está sentindo, ela muda de opinião qualquer hora, qualquer coisa, qualquer não sei o quê. Se os homens não entendem isso, ela não consegue se relacionar com uma mulher. Se a mulher não entende isso, ela não consegue se relacionar com um homem. Aí cada um, tendo consciência da sua limitação, se coloca para o outro e ajuda a outra pessoa, fala, olha, eu gostaria que você ficasse um pouco mais comigo. Eu acho que assim eu talvez não me sentisse tão sozinho. Você quer conversar? Tá bom. Enquanto eu estou com você, eu posso mexer no meu computador? Você tem que entender o mecanismo, tem um mecanismo. É até bom que ele mexa no computador, porque ele não fala. Uma mulher vai dizer assim, eu quero só que você fique aqui, para eu me sentir protegida. Sabe? Mas quando entrar o cliente, não vem dar bom dia, oi, como é que você tá? Não. Você fica aqui no computador só. Se eu te perguntar alguma coisa, você responde. É essa ajuda que você quer? Essa ajuda eu te dou, é muito fácil para mim. Abre o Facebook e fica lá. Tum, 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 tum. Resolvido. Porque foi explicado. Não foi explicado. É muito difícil. Isso acontece muito entre pai e filho. Né? Pais e filhos. Porque os filhos eles não conseguem verbalizar o que eles precisam dos pais. Eles não são independentes de verdade. Eles querem a presença do pai, querem a presença da mãe. Mas, por exemplo, homem, geralmente, quando atinge assim, os 16, 17 anos, ele odeia, em geral, que a mãe chegue para ele e dê para ele uma ordem. Inclusive, esse é o motivo pelo qual os homens saem de casa. Porque existe uma necessidade por liberdade e ele não se sente dono da própria vida. Enquanto ela não der ordem, enquanto ela não disser qual é a melhor opção, ela é bem-vinda. A hora que ele disser, ele precisa sair, porque ele não se sente dono da própria nariz. Se a mãe chega para o menino e está disponível para ele, porque ele tem uma necessidade, não é que ele não tem, ele tem uma necessidade da mãe, e ele está ali disponível.
Porque vai ter uma hora que ele vai pedir, a mãe está ali disponível. É aquele famoso negócio, você liga toda semana, o garoto nunca vai ligar de volta. Muito pelo contrário, vai até reclamar com os amigos que a mãe liga sempre. Se a mãe parar de ligar, o garoto liga. Porque ele tem uma necessidade afetiva também, junto com a mãe. Então, a gente tem que aprender como é que essa troca funciona. E sempre nessas relações a gente vai estar numa situação de mais maturidade ou menos maturidade. Quando a gente está com mais maturidade, a gente cede ao outro para entender como que o outro está funcionando. O que eu poderia fazer para você viver melhor? É uma grande pergunta. Imagina você chegar para uma outra pessoa no seu trabalho, para o seu filho, para o seu marido, amigo, falar, cara, o que eu podia fazer para você trabalhar melhor? Para você viver mais feliz aqui dentro? É uma pergunta que muda tudo. Então, a gente deve sempre, dentro dessas relações, dentro desses pedidos, buscar uma honestidade e uma precisão. A gente quer algo que a gente possa fazer que vai ajudar a pessoa a resolver uma necessidade dela, que só ela sabe qual que é, então ela tem que contar pra gente. Os pedidos são essa negociação. Então, muitas vezes, inclusive, quando a gente não pode atender o que a pessoa precisa, a gente, faz uma análise do que ela está pedindo para ver se tem algum detalhe ali dentro que a gente tem como atender de uma outra forma. Às vezes a pessoa quer uma pessoa do lado, mas a gente não está afim de estar do lado, mas ela não quer só isso, ela quer um conjunto de coisas e outras coisas eu posso dar. Pronto, está resolvido. Então, os pedidos, eles devem ser bem objetivos e precedidos de sentimentos, fatos e necessidades. Na hora de fazer o pedido deve ser livre, sem botar a faca no pescoço, sem fazer chantagem emocional e garantindo à pessoa que ela vai continuar a ser amada, mesmo se ela não puder ou não quiser fazer o que ela está propondo. Sendo assim, a gente termina o nosso tema desse primeiro momento dessa caravana de conhecimento Portugal com comunicação efetiva de sentimentos. A gente viu mudanças de paradigmas, a gente viu a necessidade de colocar as vulnerabilidades na mesa, como os fatos devem ser expostos de uma maneira objetiva, que sentimentos, na hora que eles vão ser expostos, eles são o recheio da comunicação, e sentimentos não são o que a gente imagina. A gente tem misturado junto com sentimentos um monte de julgamento, bem, mal, e um monte de outras coisas que não são sentimentos. Por detrás de todo sentimento existe uma necessidade não atendida, e só quando eu mostro a necessidade não atendida é que a empatia se completa. Ela é o diamante. Quando fez isso daqui, você está com a faca e o queijo na mão para fazer um pedido e tentar descobrir como que você pode atender as suas necessidades e as necessidades da outra pessoa através dessa situação específica que vocês estão se comunicando. Tá? Então eu vou parar aqui, a gente vai fazer um último exercício para fechar. Tá? Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om